Dióxido de carbono, a molécula que está literalmente mudando a face do nosso planeta. Hoje, vamos mergulhar no mundo microscópico que está causando um impacto macroscópico em nossas vidas. Uau, isso soa intrigante. Como uma única molécula pode ter tanto poder? Bem, é aí que a ciência se torna fascinante. Imagine o dióxido de carbono como uma minúscula banda de rock. No centro temos o carbono, nosso vocalista principal, cercado por dois átomos de oxigênio, que são como guitarristas super talentosos. Uma banda de rock molecular? Essa é nova para mim. E como essa banda funciona exatamente? É assim, os átomos de oxigênio são mais eletronegativos, o que significa que eles têm uma tendência maior de atrair elétrons. É como se fossem guitarristas tentando roubar a cena do vocalista. Hum. Então esses guitarristas de oxigênio estão constantemente puxando a atenção para si? Exatamente! Mas aqui está o ponto crucial. Como temos dois guitarristas de oxigênio, um de cada lado do vocalista de carbono, eles acabam se equilibrando. É como um cabo de guerra perfeitamente equilibrado. Ah, entendi. Então, mesmo com toda essa atração, a molécula acaba ficando neutra? Isso mesmo. Essa estrutura equilibrada torna o CO2 uma molécula apolar. E essa característica tem implicações enormes no mundo real. Por exemplo, você já se perguntou por que vemos bolhas subindo em um copo de refrigerante? Uh, Na verdade, nunca pensei muito sobre isso. É por causa dessa estrutura apolar? Exatamente. A natureza ali apolar do CO2 faz com que ele não interaja bem com substâncias polares como a água. É por isso que o gás tenta escapar da água formando aquelas bolhas características. Fascinante. Mas, além de fazer nossos refrigerantes borbulharem, que outras implicações essa estrutura do CO2 tem? Bem, essa é a parte que realmente nos afeta a todos. A estrutura única do CO2 o torna incrivelmente eficiente em absorver e remitir radiação infravermelha. Em outras palavras, ele é um dos principais gases do efeito estufa. Oh, então é por isso que ouvimos tanto sobre o C. O2 quando se fala em mudanças climáticas. Exatamente. O CO2 age como um cobertor ao redor da Terra, retendo o calor. Um pouco desse efeito é bom e necessário para manter nosso planeta habitável. Mas, e aqui está o problema, o excesso de CO2 na atmosfera está intensificando esse efeito, levando ao aquecimento global. Isso é realmente preocupante. Você tem algum dado sobre o aumento dos níveis de C? O2 na atmosfera? Sim, e os números são alarmantes. Segundo a NOAA, a concentração atmosférica de CO2 aumentou de cerca de 280 partes por milhão, ppm, na era pré-industrial para mais de 410 partes por milhão em 2020. Isso representa um aumento de quase 50% em menos de 300 anos. Uau, isso é um aumento significativo em um período relativamente curto. E quais são as consequências desse aumento? As consequências são vastas e variadas. Estamos vendo um aumento na temperatura média global, o que leva a eventos climáticos mais extremos, como ondas de calor mais intensas e frequentes, secas prolongadas e tempestades mais severas. Além disso, o derretimento das calotas polares está causando a elevação do nível do mar. E quanto aos oceanos? Você mencionou que o CO2 não se mistura bem com a água, mas certamente deve haver algum impacto, certo? Você tocou em um ponto crucial. Embora o CO2 não se dissolva facilmente na água, quando ele entrar em contato com a água do oceano, ocorre uma reação química que forma ácido carbônico. Esse processo é conhecido como acidificação dos oceanos. Acidificação dos oceanos? Isso não soa nada bom para a vida marinha. Infelizmente, você está certo. A acidificação dos oceanos está tendo um impacto devastador em muitos ecossistemas marinhos. Por exemplo, está afetando a capacidade de organismos como corais, ostras e certos tipos de plâncton de formar suas estruturas calcárias. É incrível como algo tão pequeno quanto uma molécula pode ter impactos tão grandes em escala global. O que podemos fazer para ajudar a reduzir os níveis de C? O2 na atmosfera. Bem, há várias ações que podemos tomar individualmente e coletivamente. A nível pessoal, podemos reduzir nosso consumo de energia, optar por fontes de energia renovável, usar transporte público ou bicicleta em vez de carros particulares.
A nível mais amplo, precisamos pressionar por políticas que promovam a transição para energias limpas e a preservação de ecossistemas que atuam como sumidouros naturais de carbono, como florestas e oceanos. E quanto ao plantio de árvores? Ouvi dizer que elas são excelentes em absorver CO2. Você está absolutamente certo. As árvores são verdadeiras máquinas de captura de carbono. Durante a fotossíntese, elas absorvem dióxido de carbono e o armazenam em sua biomassa. Um estudo publicado na revista Science em 2019 estimou que plantar 1 trilhão de árvores poderia remover 2/3 de todas as emissões que os humanos adicionaram à atmosfera. Uau, isso é impressionante. Parece que temos muito trabalho pela frente. Sem dúvida. E é importante lembrar que, embora o desafio seja grande, cada ação conta. Como o famoso antropólogo Margaret Mead uma vez disse: nunca duvide que um pequeno grupo de cidadãos preocupados e comprometidos possa mudar o mundo. Na verdade, é só isso que sempre mudou. Essas palavras são realmente inspiradoras. E me faz pensar, como você acha que a compreensão da estrutura molecular do CO2 pode nos ajudar a desenvolver soluções inovadoras para as mudanças climáticas? Essa é uma excelente pergunta. Entender a estrutura e o comportamento do CO2 a nível molecular é fundamental para desenvolver tecnologias de captura e armazenamento de carbono mais eficientes. Por exemplo, pesquisadores estão trabalhando em materiais que podem imitar o processo natural de fotossíntese para converter CO2 em combustíveis úteis. Isso soa como ficção científica. É incrível como a compreensão de algo tão pequeno pode levar a soluções tão grandiosas. Exatamente! E isso nos leva a um ponto crucial: a importância da pesquisa científica básica. Muitas vezes, descobertas aparentemente abstratas sobre a estrutura da matéria podem levar a avanços tecnológicos revolucionários décadas depois. Bem, acho que chegamos ao fim de nossa jornada molecular. Que lições principais você acha que nossos ouvintes podem levar deste episódio? Ótima pergunta para encerrarmos. Eu diria que as principais lições são: primeiro, a importância de entender os fundamentos da ciência, mesmo em nível molecular, para compreender os grandes desafios que enfrentamos. Segundo, a interconexão de todos os sistemas na Terra, do microscópico ao global. E terceiro, o poder que temos, como indivíduos e sociedade, de fazer a diferença quando entendemos e agimos com base no conhecimento científico. Excelente resumo. E para nossos ouvintes que queiram saber mais sobre esse assunto fascinante? Recomendo fortemente que explorem recursos confiáveis online, como os sites da NASA Climate e do IPEST Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Além disso, há excelentes livros sobre o tema, como A Sexta Extinção, de Elizabeth Kolbert, que oferece uma perspectiva fascinante sobre as mudanças climáticas e seu impacto na biodiversidade. Ótimas sugestões. Bem, isso conclui nosso episódio de hoje do GNFM. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada do microscópico ao macroscópico. E lembrem-se, ouvintes, cada molécula conta, cada ação importa. Até a próxima!